Pedro, talvez um dos principais apóstolos que o Senhor Jesus teve também ali, o primeiro juntamente de seu irmão. E Pedro, ele teve um papel muito importante ali no nascimento da igreja primitiva, também seguindo ali o Senhor Jesus. Teve os seus altos, teve os seus baixos, seus erros, seus defeitos, mas também teve as suas qualidades e também as suas grandes obras. Portanto, Pedro, um discípulo sincero e dinâmico. Vamos fazer aqui a leitura do nosso textório. Diz assim o textório: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nossa verdade prática. Vamos todos ler junto no 3. 1, 2, 3. O Espírito Santo transforma o caráter do crente que a ele se entrega incondicionalmente. Portanto, irmãos, está aí algo importante. Para que um caráter do crente ele possa ser moldado, para que o Espírito Santo ele venha transformar o caráter do crente, não basta só você vir à igreja, não basta apenas você deixar e falar assim, Espírito Santo, orar a Ele, que Ele venha te mudar, mas não, é preciso ter uma entrega incondicional, se entregar verdadeiramente ao Senhor, se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. É só assim, se entregando verdadeiramente a Ele, que o Espírito Santo irá transformar o caráter de um crente, assim como Ele fez com Pedro, né? De Simão para Pedro. A nossa leitura diária, eu gosto sempre de estar fazendo aqui a leitura com nossos irmãos, para que nós possamos, né, ter esse momento também de participação da igreja. Gostaria de convidar o nosso diácono Wellington para estar lendo em Romanos, o capítulo 8 e o versículo do 9 ao 11. Logo após também a nossa levita Ellen Souza estará lendo em Romanos 8, versículo 14 e 16. Nosso diácono Danilo em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 22 e 23. Nossa obreira Sandra, que ela está pedindo para estar lendo em Salmos 101, Salmo 101, verso 6. Nosso pastor Elielveras estará lendo em 1 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 10 e 12. E depois nosso diácono Emanuel estará lendo em Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 10. Portanto, primeiramente nossa leitura se encontra lá em Romanos, leitura diária, Romanos 8, do 9 ao 11. Nosso diácono Wellington estará fazendo aí a primeira leitura. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também a vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Aleluia, muito obrigado, diácono Wellington. Portanto, irmãos, esse versículo ele vai demonstrar uma importância grande para o Espírito Santo de Deus. Estaremos vendo isto por causa de Pedro. A partir do batismo do Espírito Santo, nós vamos ver as grandes coisas que o apóstolo Pedro fez. Portanto, o Espírito Santo ele renova por completo a vida do crente. O Espírito Santo ele não vem quando a gente se entrega a ele não vem só em um momento onde a gente está na igreja e começa a saltar e falar em línguas e começa a sentir a sua presença, mas não, o Espírito Santo ele não vem só para trazer esses breves momentos de avivamento, mas ele vem verdadeiramente para renovar a vida de alguém. O batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em sua vida não vem só para você entrar aqui e poder pregar com muito poder ou adorar com muito louvor, mas ele vem para transformar e para renovar por completo a vida de um crente. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, nossa levita Ellen Souza estará lendo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebeste o espírito da adoção de filhos, o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Portanto, a presença do Espírito Santo na vida de alguém testifica que nós somos filhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo ele vai orientar o crente em cada uma de suas ações. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, nosso diácono Danilo estará fazendo a leitura. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Portanto, a verdade ela alimenta o caráter. E que verdade é essa? É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa verdade que vai alimentar o caráter de um crente, é essa verdade que vai transformar também a vida de um crente através do Espírito Santo. Portanto, a verdade, a palavra do Senhor é aquilo que vai alimentar o nosso caráter, é aquilo que vai moldar o nosso caráter. Agora, em Salmo 101, verso 6, nossa obreira Sandra estará lendo. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. Será que está aqui os fiéis no qual o Senhor procura? Portanto, o crente ele deve buscar a retidão. Nosso Senhor é santo e Ele quer que o seu povo, os seus filhos, a tua igreja seja santo, assim como Ele é santo. Portanto, um crente ele deve buscar a retidão, pois o Senhor busca os retos, o Senhor ele vai buscar os fiéis. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 12, nosso pastor Eliel Veras estará lendo. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Portanto, novamente, a palavra do Senhor falando sobre a retidão, o princípio da comunhão com Deus, ou seja, apenas através da retidão é que nós poderemos ter verdadeiramente uma comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Lucas, capítulo 19 e o versículo de número 8 ao 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Portanto, Jesus, ele veio salvar aquele que se havia perdido. Portanto, Jesus é ele quem vai ser aí, como diz a lição, a saúde para o caráter cristão. É ele que veio para a terra, morreu em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, para que fôssemos verdadeiramente perdoados e assim, através do seu sacrifício, também termos esta saúde, essa transformação do nosso caráter. E agora os objetivos dessa lição, estaremos vendo um pouco sobre a mudança do nome de Simão para Pedro. Estaremos vendo também que as características de Simão não são as mesmas de Pedro, por mais que sejam a mesma pessoa, entre aspas. E vamos ver também o chamado e a restauração de Pedro, e também ver que Jesus vocaciona os homens a despeito de suas falhas. Ou seja, o Senhor ele sabia dos defeitos, das falhas de Pedro,
sabia que ele iria pecar contra ele, iria negá-lo, mas mesmo assim o Senhor Jesus o instituiu como um homem muito importante, um apóstolo importante na igreja primitiva, porque o Senhor viu além das suas falhas, porque o Senhor viu além daquilo que o homem consegue enxergar. E agora falando um pouco sobre essa questão de Simão e de Pedro, né, qual que é a diferença, por que ele tem esses dois nomes? Bom, primeiramente o nome original de Simão o nome original de Pedro é Simão. O significado de Simão é formoso. Inclusive, Simão, ele vem lá esse nome Simão vem lá de Simeão. Nós sabemos que Simeão era um dos filhos de Jacó, uma das 12 tribos, e ele era o segundo filho mais velho. Sabemos que Rúben, que era o filho mais velho de Jacó, ele perdeu a sua primogenitura, pois ele teve relações com uma das servas do seu pai, uma das concubinas de Jacó, e depois, assim, quem receberia a primogenitura seria o próprio Simeão, que é daí onde vem o nome Simão. Mas sabemos também que Simeão, junto do terceiro irmão mais velho, Levi, eles fizeram um massacre contra os homens da cidade de Siquém, e assim foi que então a primogenitura foi para Judá, e a tribo de Judá, que é existente, que foi a única que ficou existente depois, junto da tribo de Manassés, mas tendo a tribo de Judá como maioridade. Portanto, o Simão, o nome dele, Simão, vem de Simeão, que é uma das 12 tribos, era uma das 12 tribos de Israel. Depois, o seu outro nome, Pedro, que já é um nome mais comum até os dias de hoje, ele vem de pedra. As características de Simão. Simão, antes de se tornar Pedro, ele era uma pessoa volúvel, impulsivo, impetuoso e medroso. Para algumas palavras ali mais diferentes, volúvel, ou seja, uma pessoa volúvel é uma pessoa inconstante, que não é constante algo. Uma pessoa impetuosa é uma pessoa que faz tudo com muita intensidade, é uma pessoa muito intensiva em suas ações, no seu falar. Nós sabemos que Pedro era uma pessoa assim. Nós sabemos que vimos diversos momentos em que Pedro ele não aceitava que o Senhor Jesus ele tivesse que ser levado para ser morto e ser crucificado. Muitas das vezes até tentou aconselhar a Jesus que ele não devesse repreender Jesus, entre aspas, daquilo que ele estava falando, que ele seria morto. E o Senhor Jesus até mesmo disse: aparta-te de mim, Satanás. Portanto, também na outra ocasião onde os soldados vieram para levar o Senhor Jesus lá no monte de Getsemane, e então Pedro ele puxou de uma espada e cortou a orelha de um dos soldados que estava ali para levar Jesus. Portanto, Simão, ele era uma pessoa intensa, era uma pessoa, digamos assim, no nosso palavreado, uma pessoa de cabeça quente, uma pessoa que no calor do momento ele tomava suas ações. E muitas das vezes nós sabemos que uma pessoa, por mais calma que ela seja, por mais sábia que ela seja, se ela estiver no momento e deixar suas emoções aflorarem, ela vai tomar uma má decisão. Ela vai tomar uma decisão ali no momento que não vai ser a decisão acertada, e que muitas das vezes uma decisão dessa vai ocasionar ainda mais problemas. Talvez naquele momento onde ele tirou da espada e arrancou a orelha do soldado, talvez depois ele também pudesse ser levado preso junto de Jesus, talvez também ter sido morto por atentar contra um soldado do império. Portanto, pessoas assim são pessoas que o Espírito Santo ainda não habita nelas verdadeiramente. Nós sabemos que uma pessoa que age de acordo com o Espírito Santo, que age de acordo com a vontade do nosso Senhor, é uma pessoa mansa, uma pessoa que tem uma grande mansidão, uma pessoa calma. Claro que há momentos e momentos, há momentos de raiva, momentos de tristeza, mas devemos sempre não deixar que esses momentos vão fazer com que nós tomamos más decisões. E não é mal o ser humano sentir um desses sentimentos, seja tristeza ou seja raiva. Nós vimos que Jesus, ao entrar no templo, ele também se zangou com as pessoas que lá estavam, que estavam vendendo, fazendo ali do templo como um mercado. E nós vimos que o Senhor também se enfureceu, mas acima de sua fúria ele não deixou com que ele pecasse. Irai-vos, mas não pequeis, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, não é mal uma pessoa que às vezes
vai se zangar com algo, ficar triste ou decepcionado com algo, mas é errado tomarmos decisões tendo prioridade a essas emoções em nossas vidas. Agora, e Pedro? Como era Pedro? Pedro, ele já não era uma pessoa volúvel, inconstante, mas Pedro, ele era firme, assim como o seu nome que vem da pedra. A pedra, ela não é algo inconstante, a pedra não é algo que um dia ela está em uma forma e depois ela já está em outra forma. A água, ela é volúvel em sua forma. Uma hora ela está líquida, se abaixar a temperatura, ela fica sólida, mas se aquecer muito, ela vira um gás, ela vira um vapor. Já Pedro vem do seu nome pedra, portanto ele era uma pessoa firme. Ao contrário de ser impossível, de ser uma pessoa que tomava as ações de cabeça quente, Pedro já era uma pessoa prudente. Pedro era uma pessoa que agia com prudência na casa do Senhor. Também era uma pessoa comedida, ao invés de impetuoso, uma pessoa comedida, né? Comedido no caso, é uma pessoa que age com moderação e também com prudência, uma pessoa moderada. E ao contrário de ser medroso, Pedro, era corajoso ao arriscar a sua vida por amor de Cristo, por amor à palavra. Pedro foi preso, Pedro também foi morto, crucificado. Portanto, Pedro era uma pessoa corajosa. Se Simão era uma pessoa medrosa, que para não ser morto negou a Jesus, Pedro já era uma pessoa que ele não negou a Jesus, mas depois de ter negado, ele disse 3 vezes também que amava Jesus, e assim também escolheu morrer por amor da obra, por amor ao Evangelho, totalmente contrário daquilo que ele era antes. Portanto, esse é um pouco da diferença de Simão e de Pedro. E agora estaremos vendo aqui, dando introdução à nossa lição. Portanto, nossa introdução, a palavra-chave aqui que nós vamos ver é sincero. O que é uma pessoa sincera? É uma virtude no qual uma pessoa, através das suas palavras, através dos seus atos, ela se conduz com uma intenção sem a intenção, no caso, de querer enganar algo. Alguém sincero, alguém que preza pela verdade, alguém que age nas suas palavras e nos seus atos de forma sincera. E Pedro, ele é, sem dúvida alguma, um dos principais personagens do Novo Testamento. Os Evangelhos e também o livro de Atos, eles vão falar um pouco da biografia com muita riqueza de detalhes. E nele, muitas das vezes, ele é apresentado como um homem impulsivo, mas depois também como uma pessoa sincera e dinâmica. E no caso, uma pessoa dinâmica é uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que tem energia para gastar. O exemplo disso, os jovens da casa do Senhor são servos dinâmicos, que têm energia, têm iniciativa para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver aqui os primeiros características que vamos ver de Pedro na Bíblia. Pedro, pescador de homens. A primeira vez que nós vamos ver Pedro é na Bíblia, no Novo Testamento, seja em qualquer evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ver que Pedro, ele era pescador. Não só ele, como também o seu irmão André. Ambos eram pescadores e eles também tinham como companheiros outros 2 pescadores, que eram João e Tiago, que também eram irmãos e eram filhos de Zebedeu. Esse, no caso, quando Jesus os encontrou, Simão e André, eles estavam pescando. Enquanto isso, João e Tiago, Jesus os encontrou quando eles estavam consertando as redes. Portanto, as informações de Pedro: ele era de Betsaida, que fica no norte do Mar da Galileia, e também ele residia em Cafarnaum. Era originário de Betsaida, mas morava em Cafarnaum, onde ele morava com a sua esposa, a sua sogra e também com o seu irmão André. Portanto, algumas características de Simão antes de conhecer Jesus Cristo é que ele era pescador e ele morava junto de sua esposa. Portanto, Pedro, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele já era casado, tanto que podemos ser a comprovação quando Jesus Cristo vai à casa da sogra de Pedro para curá-la, e também junto de seu irmão André, que também era pescador. Portanto, Simão, ele era pescador, mas diferente de Pedro, Simão, ele era pescador apenas de peixe.
Simão passava o dia pescando peixes, seja para vender, seja para alimento próprio. Portanto, Simão, ele era pescador. Já Pedro também era um pescador, mas Pedro não era um pescador comum, ele era um pescador de homens. Após o encontro com Jesus, Simão, ele retornou a pescar. E algum dia, quando Simão passaram a noite toda pescando e não apanharam nada, o Senhor Jesus nos encontrou na manhã seguinte, após ficarem a noite toda tentando pescar algo e nada conseguirem, e eles voltaram e viram que Jesus estava ensinando a multidão. O Senhor Jesus, ele viu os barcos, entrou no barco de Simão, de Pedro, e pediu para se afastar um pouco da praia para que ele pudesse pregar. E lá ele começou a pregar ao povo, à multidão do barco de Simão. Depois que ele terminou a sua pregação, ele novamente falou para que Simão ele lançasse a rede em águas mais profundas, né? No começo, Simão ele relutou em fazer aquilo que Jesus havia ordenado, porque nós vemos essa parte. Imagine que nosso diácono Danilo, ele é um pescador de muitos anos de experiência, já pesca desde a sua juventude, talvez desde da sua idade de infância, de criança, e depois ele vai lá e encontra o Rodrigo, e fala pro Rodrigo: passei a noite toda pescando, não encontrei nada. E o Rodrigo fala assim: olha, vai lá de novo e joga ali. E o Danilo, claro, vai falar: mas já pesquei em tudo, já joguei a rede ali, aqui, mais lá pro fundo, mais pra frente, por que eu vou lá e jogar de novo? Ainda mais vindo de uma pessoa que talvez não, com certeza não tinha experiência em pescaria. Jesus talvez tivesse ali experiência em marcenaria, como mexer em madeira, mas como pescador, Jesus Cristo com certeza não tinha um conhecimento. Mas Jesus Cristo, ele era filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele sabia o que estava falando. Portanto, mesmo relutante, Simão ali foi e decidiu confiar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia especial, a Bíblia vai falar: pescaram uma grande quantidade de peixes, que até mesmo as redes se rompiam. E Simão, ele ficou tão espantado com o milagre que aconteceu, com a pesca milagrosa, no qual foi dado o nome dessa passagem, que na mesma hora, logo após, ele se prostrou aos pés de Jesus, confessou os seus pecados. E foi quando então o Senhor falou: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Portanto, Simão, na sua vida, ele foi de um simples pescador, que muitas das vezes tinha pescas mal sucedidas, como aconteceu naquela noite, para um grande pescador de homens. Jesus Cristo talvez não tivesse, como eu disse, a experiência para pescar peixes, mas com certeza ele sabia pescar os homens. E podemos dizer que após Jesus Cristo, Pedro foi o primeiro pescador de homens. Antes mesmo aqui, Jesus já falou que iria fazer o pescador de homens, mas ele ainda não era um pescador de homens, ainda não estava pronto, ainda não estava preparado. Mas o Senhor Jesus fez essa promessa que ele seria pescador de homens. E conosco também, irmãos, é igual em nossas vidas. O Senhor Jesus, a principal missão no qual o Senhor Jesus deixou aqui nessa terra é que, assim como Pedro, nós também sejamos pescadores de homem. Pescadores de homens que lançam a rede e trazem o peixe. Mas nós sabemos que muitas das vezes um pescador, muitas das vezes não, quase toda vez, ou sempre um pescador, ele pesca um peixe, e um peixe ser pescado significa o seu fim, a sua morte. Uma pessoa que pesca um peixe, tirando as pessoas que pescam apenas por lazer, que pescam e devolvem um peixe, nós sabemos que Pedro estava pescando os peixes, não era para devolver aqueles peixes todos, claro que não, ou era para a venda e com certeza principalmente para o consumo da carne. Mas diferente de um pescador normal, os pescadores de homem pescam as almas. Só que diferente dos peixes que conhecem a morte após serem pescados,
As pessoas que são pescadas pelos pescadores de homens, eles conhecem a vida eterna. Portanto, Pedro, ele passou de ser um simples pescador que pescava aqueles animais aquáticos para os levar para o abate, para a morte, para ser um pescador de almas, de homens que traziam aquelas pessoas, não levava para a morte, mas levava sim para a vida eterna. Portanto, nós que possamos ser como Pedro, que pesca não peixe, mas pesca sim almas, para trazer almas para o nosso Senhor, para que tenham a vida eterna. Então chega então o momento onde Jesus muda o nome de Simão, que é o nosso subtópico de número 3. Portanto, Simão é uma abreviatura, como eu expliquei, de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó. Esse patriarca não ficou conhecido exatamente pelo significado de seu nome, formoso, mas pelo seu comportamento impossível, que foi, já falando um pouco agora. Portanto, já o nome de Simão já carregava uma impulsividade. Como eu disse, Simeão, que é da onde vem o nome Simão, o filho de Jacó, falando agora, ele era uma pessoa impulsiva. E o fato dele também ter perdido a primogenitura foi porque em determinada altura, uma de suas irmãs, também filha de Jacó, Diná, ela foi abusada por um certo homem de Siquém, de uma cidade chamada Siquém. Então, Simeão, junto do seu irmão Levi, eles foram lá e massacraram todos os homens de Siquém. E por isso, ambos os dois, o segundo e o terceiro irmão, não tiveram mais direito à primogenitura. Portanto, já o nome Simão, que vem de Simeão, já carrega uma certa impulsividade. Portanto, Jesus alterou o nome de Simão, foi em Betânia, onde ele mudou para Pedro, que é em grego, ou então em Cefas, que é o aramaico. Nós sabemos que a Bíblia é escrita em grego e também em aramaico, portanto, Pedro tem o seu nome em grego, que é o que nós conhecemos hoje, e que existem ainda pessoas que têm esse nome, e no aramaico o seu nome é Cefas. E a partir daí houve uma profunda renovação do seu caráter e temperamento, como aconteceu também com Jacó. Jacó também teve seu nome alterado de Jacó para Israel. Portanto, Simão, que antes era impulsivo e volúvel, tornara-se Pedro, ponderado, constante e firme como pedra. Portanto, essa mudança de nome que o Senhor Jesus escolheu para Pedro, não era só para ele mudar o seu nome, não era apenas para ele chegar ali no seu RG e mudar lá de Simão para Pedro, mas não. Essa mudança de nome também vinha para uma mudança de caráter em Pedro, de uma pessoa inconstante para uma pessoa constante, de uma pessoa impulsiva para uma pessoa ponderada, uma pessoa constante e firme. Por isso que o Senhor ordenou, fez essa mudança no nome de Pedro. Portanto, Simão, ele era pescador, casado, discípulo de João, chamado por Jesus para ser pescador de homens, e teve o seu nome mudado para Pedro. Portanto, essa apresentação de Pedro que nós vimos é exatamente para chegar nessa conclusão. Quem era Simão antes de se tornar Pedro? A sua passagem como Pedro. Portanto, ele era pescador, ele já era casado, e ele foi chamado por Jesus Cristo para ser o pescador de homens. Teve o seu nome mudado para Pedro e foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ver um pouquinho e trazer aqui um pouco mais de importância para o caráter de Pedro. Portanto, Jesus conhecia os seus discípulos. Portanto, essa questão de Jesus conhecer os seus discípulos é um pouco para nós refletirmos agora, falando um pouco sobre, não só sobre a lição, mas um pouco trazendo para os dias atuais também. Jesus Cristo, ele conhecia Pedro. Jesus Cristo sabia que Pedro era uma pessoa impulsiva, sabia que Pedro tinha seus defeitos e também as suas qualidades. Portanto, antes de Jesus conhecer a Pedro, ele verdadeiramente já o conhecia, já sabia quem ele era. Mas mesmo conhecendo os defeitos de Pedro, Jesus Cristo não o deixou de lado. Até porque, se nós formos ver, até mesmo entre os discípulos estava um traidor, que foi aquele responsável por entregar Jesus Cristo aos soldados para que ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. Portanto, o Senhor Jesus Cristo,
Ele conhecia cada um de seus discípulos e todos os seus defeitos. E Pedro era uma pessoa, com certeza, talvez eu diria que entre os discípulos, talvez tirando ajuda, era uma pessoa onde os seus defeitos se afloravam de uma maneira ainda mais fácil. Porque uma coisa é uma pessoa apresentar defeitos em algumas circunstâncias da sua vida, quanto o defeito de uma pessoa já está em sua personalidade, que era o caso de Pedro. O defeito de Pedro já estava em sua personalidade, sua maneira de falar e sua maneira de agir. Mas mesmo assim, acima de suas falhas e seu defeito, acima de sua maneira inconstante de ser, o Senhor Jesus, Ele o viu como um grande potencial, uma pessoa que poderia ser levantada para fazer grandes coisas. E muitas das vezes a gente vai se sentir entristecido, ou então vai se sentir incapaz de fazer algo na obra do Senhor, ou então até mesmo nas nossas vidas lá fora, por causa de nossos defeitos. Talvez você se sinta incapaz de pregar a palavra do Senhor, porque você não fala bem, porque você não tem uma boa dicção, porque você não sabe falar corretamente, ou então que se sente incapaz de adorar ao Senhor por não ter uma boa voz, por não saber fazer, por não ter técnica vocal. Mas o Senhor, além dos seus defeitos, o Senhor, Ele vai ver também o seu potencial. O Senhor, Ele vai enxergar além do que aquilo que os olhos humanos podem ver. Talvez você olhe para uma pessoa e talvez você não vê com seus olhos nenhuma qualidade nela, mas muitas das vezes é uma pessoa que é usada de maneira extraordinária pelo Senhor. Ou talvez até mesmo você olha para você mesmo e você se enxerga assim. Eu digo isso também porque já aconteceu comigo, e com certeza já aconteceu com você. Você talvez olhar, refletir sobre você mesmo e falar: Senhor, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para louvar, eu não sirvo nem para, não sou digno nem de subir no teu altar, ó Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala nessa noite: meu filho, eu te conheço verdadeiramente, te conheço além do que os olhos humanos podem ver. Eu enxergo naquilo que nem, eu te enxergo em você, aquilo que nem mesmo você enxerga. Você vê os defeitos, mas eu vejo tudo aquilo que eu posso fazer através da sua vida. Portanto, o Senhor, esta noite, Ele vai nos dizer: não olhe para você, não olhe para as suas dificuldades, para os seus defeitos, mas antes disso, olhe para o Senhor. Pedro, trazendo uma situação que Pedro passou aqui, que não é falado na lição, quando Pedro andou sobre as águas. Pedro estava no meio de uma tempestade, estava no barco e havia uma grande tempestade, mas ele viu lá um homem andando por cima das águas. E os apóstolos até mesmo exclamaram que era um fantasma, uma assombração, mas era o Senhor Jesus. Então Pedro, naquele momento, ele decidiu não olhar para a tempestade, mas decidiu olhar para Jesus e começou a andar sobre as águas. E é isso que nós devemos também fazer. Às vezes nós estamos acomodados, estamos ali no barco, acomodado, mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para fora do barco. Jesus Cristo, Ele quer nos convidar para viver algo sobrenatural, Ele quer nos convidar para andar sobre as águas. Mas para isso, como nós vimos ali com Pedro, é preciso que nós olhamos para Jesus. Nós vimos que depois, quando Pedro já estava andando sobre as águas, Pedro começou a olhar para a tempestade em sua volta, começou a olhar para os problemas, para as dificuldades, e ele rapidamente começou a afundar. Mas o Senhor Jesus o levantou pela mão e o chamou de homem de pouca fé. Mas nós vimos que enquanto Pedro ele olhava para o Senhor Jesus, Pedro conseguiu viver o extraordinário, Pedro conseguiu viver o sobrenatural do Senhor. Portanto, não olhe para aquilo que você é, não olhe para os seus defeitos, mas olhe para o Senhor. Ele que é digno de todo louvor. Você não adora o homem, você não prega para o homem, mas você adora o Senhor e você prega aquilo que o Senhor te manda pregar. Portanto, se Pedro continuasse olhando para os seus problemas, se as pessoas continuassem apenas olhando para a personalidade de Pedro, ele nunca teria conseguido fazer as obras que ele fez. Mas Pedro, ele decidiu se entregar para o Senhor, deixar de lado os seus defeitos e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhasse nele, para que houvesse uma verdadeira mudança em Pedro. Portanto, nessa noite também quero convidar você: deixe aquilo de lado que não agrada ao Senhor, seja a sua personalidade, seja aquilo que não, algo que não agrada ao Senhor, e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, pois eu creio que quando assim nós fazemos,
grandes coisas o Senhor fará, assim como ele fez com Pedro. E portanto o Senhor, ele conhecia a personalidade, o temperamento e o caráter de Pedro e de cada um dos discípulos. E ele sabia o que ele estava fazendo quando ele escolheu a Pedro. Ele viu os defeitos de Pedro, mas ele sabia que ele apenas precisava se aperfeiçoar no Senhor. E quando chamou a seara, ele chegava além de suas fraquezas, pois ele conhecia as suas potencialidades. E é claro, assim, aquilo que apenas o Senhor enxergava naquele momento, no dia de Pentecostes, todos aqueles que ainda não enxergavam puderam enxergar. Pedro, ao ser batizado pelo Espírito Santo, ele pregou a palavra do Senhor. E não uma ou duas ou três pessoas aceitaram a Cristo, mas sim 3.000 almas aceitaram o Senhor. Aceitaram a Cristo como Salvador. Portanto, naquele momento já não era Simão, já não era aquela pessoa de temperamento impulsivo, mas ali já era o Espírito Santo falando através de Pedro. Portanto, não se preocupe se você acha que os seus defeitos vão te impedir de pregar a palavra do Senhor, porque quando você está aqui em cima, as palavras que saem da sua boca não vêm da sua cabeça, mas vêm do Espírito Santo de Deus ministrando através de sua vida. É assim que o Espírito Santo de Deus vai falar com a tua igreja, é através da sua vida. E ali foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, e assim 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Mas antes de Pedro ser esse grande homem de Deus, mais um de seus defeitos foram aflorados. Que foi quando Pedro negou a Jesus. Depois que Jesus é levado pelos soldados à casa de Caifás, Pedro, ele foi acompanhar a prisão de Jesus Cristo. E ele lá, ele foi reconhecido como um discípulo. E obviamente era fácil, com certeza. Jesus Cristo, para onde ele ia, seus apóstolos iam atrás. E Pedro, sendo um dos principais apóstolos, foi facilmente reconhecido. Mas Pedro, por ser inconstante e medroso, falando assim dessa forma como foi dito no início da lição, ele ali negou Jesus 3 vezes. Claro que depois de negar a Jesus, ele se arrependeu e ele chorou amargamente, porque por mais que ele estivesse ali sempre próximo de Jesus Cristo, ele negou ao Senhor Jesus Cristo. E o pior, ele não negou apenas uma vez ou duas, mas sim 3 vezes, para se cumprir aquilo que Jesus havia falado, que antes que o galo cantasse, ele iria negar 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma das falhas de Pedro foi negar a Jesus. Depois, procurado por Jesus ressurreto. Após Jesus Cristo ressuscitar, nós vamos ver que Jesus, ele vai aparecer para os seus discípulos. E como Jesus amava tanto a Pedro, ele deu o privilégio para Pedro também o vê-lo ressurreto. E, em outra ocasião, deixou uma mensagem para que se reunissem os outros discípulos na Galileia. E na terceira aparição do Senhor Jesus, ele perguntou ao Pedro 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E na última reunião com os discípulos, Jesus não se referiu mais a Pedro, apenas orientou-os a não se ausentarem de Jerusalém e esperar a promessa do Pai. Ou seja, quando o Senhor Jesus, após ser ressuscitado, ressurreto, ele foi ter com Pedro. E eu, quando comecei a ler aqui a palavra do Senhor, eu comecei a ver que a verdadeira mudança de Pedro, ele veio após essa aparição novamente de Jesus Cristo. Antes disso, não só Pedro, mas todos os apóstolos estavam cabisbaixos, porque o Senhor Jesus havia morrido. Mas então, para trazer uma nova etapa na vida de Pedro, assim como Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes, o Senhor Jesus apareceu a ele e perguntou também 3 vezes se ele o amava. E ali Pedro respondeu nas 3 vezes que sim, eu te amo, Senhor. Portanto, Jesus Cristo deu uma maneira de Pedro ter uma rendição. Ele chorou amargamente, mas com certeza ali no coração de Pedro ainda estava remoendo aquela sensação que ele havia negado a Jesus. Então Jesus Cristo
para dar um ânimo a Pedro novamente, assim como Pedro teve a oportunidade de negar a Jesus, Jesus Cristo também deu a oportunidade para que Pedro pudesse novamente confessar o seu amor por ele. E assim como Pedro negou 3 vezes, o Senhor também lhe perguntou as 3 vezes, para que Pedro pudesse compensar as 3 vezes que ele negou ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, ali, eu lendo a palavra do Senhor e analisando, foi quando eu vi que talvez realmente Pedro, ele novamente animou-se e decidiu verdadeiramente voltar a servir ao nosso Senhor, e foi onde eles ficaram ali em Jerusalém para cumprir com a promessa do dia de Pentecostes. Agora, falando no Pentecostes, o primeiro sermão de Pedro, eles foram feitos 50 dias após a ressurreição de Cristo. E também foi nessa ocasião em que ele foi batizado no Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E Pedro, que outrora negara ao Senhor Jesus, diante de simples criados serviçais, agora estava confessando a Jesus Cristo na presença de grandes autoridades. E é isso. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Pedro negou a Jesus para uns simples servos da casa de Caifás, mas após ter recebido o ânimo e ser batizado com o Espírito Santo de Deus, ele agora estava confessando a Jesus Cristo na frente de milhares de pessoas. Foram 3.000 almas que aceitaram a Cristo, mas talvez, com certeza, havia muito mais pessoas que estavam ouvindo Pedro a pregar. Portanto, aquele homem que estava negando a Jesus, ele agora deixou que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele, o transformasse, o renovasse, e agora ele era corajoso o suficiente para pregar a palavra do Senhor Jesus a multidões, para, na frente de todos, confessar que Jesus Cristo era ele que salvava e que ele havia morrido em nosso lugar. Portanto, Pedro, ele deixou que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida no dia de Pentecostes. E eu creio, irmãos, que talvez tenha sido uma das, se não a pregação na Bíblia com mais fervor, com um maior avivamento, com certeza, eu imagino que deve ter sido a pregação de Pedro. Talvez algo que nós nos dias atuais talvez nunca poderemos ver. 3.000 almas aceitando a Jesus Cristo. É um grande feito, e um feito no qual Jesus Cristo, quando encontrou a Pedro pescando, já o havia enxergado. Um feito que com certeza foi muito maior do que a pesca milagrosa. Como eu disse, Pedro, como pescador de peixes, pescou milhares de peixes, mas com certeza a sua maior pescaria foi na sua primeira pregação ali para o povo que ali estava. E agora Pedro, após o Pentecostes, Pedro também teve um importante papel após o Pentecostes, o dia de Pentecostes, e 2 delas que nós podemos pegar para ver a forma como Pedro agia. Uma delas é a resistência à perseguição. Como eu disse, Pedro também foi perseguido. Ele negou a Jesus Cristo para que ele não fosse também capturado, mas depois Pedro também ele resistiu à perseguição. E certa vez, quando Pedro e João estavam curando um coxo em nome do Senhor, foram presos e foram conduzidos ao Sinédrio para serem interrogados, Portanto, Pedro ele não era mais aquele discípulo de caráter inconstante, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa. Ele agora regozijava-se por ter sido considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor. Portanto, Pedro já não via perseguição de uma forma de insegurança. Pedro já não via perseguição com medo, ele já não via aquela perseguição como uma forma de morte para a sua vida, mas pelo contrário, ele se regozijava por estar sendo considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor. E nós sabemos que muitas das vezes cristãos eles têm medo de ser perseguidos, de ser de alguém criticar a ele ou a Deus ou a sua religião, enquanto há muitos lá fora em outros países que se regozijam por sofrer em nome do Senhor. Muitos estão sendo mortos em nome do Senhor, por confessar o nome do Senhor, por confessar o seu amor a Cristo. Portanto, Pedro, ele
se regozijou, porque se ele estava sendo perseguido, é porque então verdadeiramente ele estava servindo ao Senhor. E conosco é igual. Não há como um cristão viver sem a perseguição. Agora aqui avançando um pouco mais rapidamente, outra forma que nós vemos também é que Pedro zelava pela a integridade da igreja. Uma certa vez, Ananias e Safira mentiram, eles venderam um imóvel, eles eram membros da igreja primitiva. Ananias e sua esposa Safira, eles venderam um imóvel, um terreno para ofertar à igreja. Entretanto, eles mentiram dizendo que eles haviam dado todo o valor do imóvel à igreja, quando na verdade eles reteram uma parte do dinheiro. E Pedro, ele, através do Espírito Santo, ele percebeu o que havia sido feito. E Pedro até questionou e deu um sermão por que estavam fazendo aquilo. O dinheiro era dele. Ele apenas poderia ter ofertado e dito que reteu uma parte do dinheiro. Mas Ananias e Safira, eles escolheram mentir, reteram o dinheiro e mentiram para Deus que haviam ofertado todo o dinheiro. E por causa disso, ambos, após ouvir um sermão de Pedro, eles foram mortos e foram enterrados pelos próprios membros da igreja. Não foram mortos pelos membros da igreja, mas sim o próprio Senhor tirou as suas vidas. No momento em que terminaram de ouvir o sermão, eles caíram sem vida. Isso, como eu disse, o problema não é eles terem retido uma parte do dinheiro, mas o problema foram eles terem mentido para o próprio Deus aquilo. Pedro falou: o dinheiro era vosso, nem mesmo vocês eram obrigados a dar à igreja. Vocês até mesmo não poderiam ter vendido o imóvel, o terreno e ter ficado com todo o dinheiro, mas eles, ao invés disso, doaram, reteram uma parte do dinheiro, ofertaram à igreja e mentiram a Deus. Portanto, demonstra que Pedro, ele zelava pela integridade da igreja, como a integridade também daqueles que faziam parte da igreja do Senhor. A sinopse do nosso tópico número 2 vai dizer: Jesus conhecia perfeitamente cada um de seus discípulos, porém convocou Pedro a despeito de suas falhas, pois conhecia suas potencialidades, muito bem demonstradas após o Pentecostes. Portanto, irmãos, essa é a lição sobre Pedro, e quero novamente voltar aqui a falar sobre, como eu disse, Pedro tinha seus defeitos, o Senhor Jesus sabia de seus defeitos, mas ele também tinha um grande potencial, um potencial que só o Senhor podia enxergar. E ele, quando deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida, ali no dia de Pentecostes, foi quando ele verdadeiramente aflorou o seu potencial. Portanto, você que me ouve, seja você que esteja no canal do YouTube, pela internet ou aqui presente, continue deixando o Senhor usar a você. Não olhe para os seus defeitos, mas olhe verdadeiramente para o Senhor Jesus. Pedro, se não tivesse sido deixado usar pelo Espírito Santo, talvez ele teria continuado sendo aquele homem impossível, inconstante, inseguro, medroso. Mas ele decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo, ao Espírito Santo. E grandes coisas o Senhor fez através da vida de Pedro. E eu creio que essas grandes coisas o Senhor também quer fazer através da vida de cada um que aqui está. Não se limite apenas naquilo que você faz agora. Porque o Senhor, Ele ainda quer te ver pregando mais, o Senhor ainda quer te ver adorando mais. Não fique acomodado, mas saia do barco e ande sobre as águas para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus em sua vida. Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Quero estar voltando aqui a direção deste culto para o nosso pastor Eliel Veras, que estará fazendo a conclusão da lição e também a conclusão